Imagine ver nascer a equipe mais dominante da história do esporte, com um carro imbatível, recursos ilimitados e os dois pilotos mais rápidos do momento. De um lado, um bicampeão mundial que busca continuar vencendo e consolidar seu legado como um dos melhores da história. Do outro lado, um jovem prodígio que, após anos mostrando seu talento, finalmente consegue a oportunidade de realizar seu sonho, ser campeão de Fórmula 1. No papel, a equipe perfeita e no começo tudo funciona. As poles se sucedem, as vitórias vêm com facilidade e a imprensa fala de uma parceria impossível de ser vencida. No entanto, os dois estão muito mais equilibrados do que se esperava, e logo começam a surgir tensões que ninguém previu. Um copia as configurações do outro sem permissão, os engenheiros mostram favoritismo, e o que começou como uma relação cordial vai se transformando pouco a pouco em uma guerra fria. Até que tudo desmorona. Ambos pilotos fazem um pacto antes de uma corrida, mas um deles quebra a promessa, uma traição que destrói a relação para sempre. Desde esse dia, o boxe se divide em dois. Os dados são mantidos em segredo, suspeita-se de motores diferentes e os rumores de sabotagem ficam cada vez mais fortes. O que vem a seguir já não é apenas uma competição, mas uma guerra na qual não importam apenas as decisões na pista, mas também as alianças fora dela, influências, corrupção e política. Me trataram como um criminoso. Uma guerra tão suja que termina com um deles deixando a equipe para assinar com seu maior rival. Vencer já não basta, agora o objetivo é destruir o outro. A rivalidade se torna tão extrema que em um momento decisivo, nenhum dos dois está disposto a ceder. Porque naquele dia, ganhar um título valia mais do que as próprias vidas deles. Me senti tão enojado que nem tive forças para isso. E fique até o final. Porque quando parecia que tudo tinha acabado, eles encontraram uma maneira de continuar tornando a vida impossível, mesmo com um já aposentado. Você está se comportando como um covarde. Esta é a história entre Ayrton Senna e Alain Prost, que colocou talento contra a tradição, honra contra a política, e que transformou essa rivalidade na mais implacável da história da Fórmula 1. A corrida realizada sob a intensa chuva de Mônaco em 1984 é lembrada como uma das mais polêmicas da história da Fórmula 1 e por ser o primeiro capítulo da rivalidade mais implacável que o esporte já presenciou. Alain Prost, recém-campeão com a Renault e contratação estrela da McLaren, chegava como favorito ao título junto com seu companheiro Niki Lauda. Do outro lado do paddock, um novato brasileiro chamado Ayrton Senna da Silva estreava com a modesta equipe Toleman. Mas o que ninguém esperava era que aquele jovem fosse ofuscar quase imediatamente os grandes nomes do esporte. A classificação ocorreu em pista seca e logo refletiu as hierarquias. Prost conseguiu a pole, enquanto Senna, com um carro muito inferior, só conseguiu seu 13º a 2,3 segundos do pole position. No entanto, a corrida começou sob um dilúvio que nivelou as condições. Para Ayrton, era a ocasião perfeita para mostrar seu talento. Para Prost, a possibilidade de começar o campeonato com uma vitória garantida, em condições que eliminaram Nigel Mansell e forçaram Niki Lauda e Alain Prost a pilotar com cautela. Senna manteve um ritmo impressionante para as condições. Da 13ª posição, avançou até o 2º lugar, superando campeões como Keke Rosberg e Niki Lauda. Enquanto isso, Prost liderava confortavelmente a corrida, com mais de 35 segundos de vantagem na volta 21. Mas o brasileiro diminuía a diferença volta após volta. À medida que as condições pioravam, Prost pediu pelo rádio para que parassem a corrida e fez sinais aos comissários indicando que era perigoso continuar. Finalmente, na volta 32, o diretor de prova mostrou a bandeira vermelha. Nesse exato momento, Senna ultrapassou Prost e comemorou a vitória. Mas de acordo com as regras, as posições oficiais eram determinadas com base na última volta completada por todos os pilotos, a volta 31. Por isso, Prost foi o vencedor e Senna ficou em 2º lugar. No entanto, ninguém duvidava que se a corrida tivesse continuado, a vitória teria sido do brasileiro. Essa decisão foi muito controversa e desencadeou uma das primeiras polêmicas de Senna contra a organização, uma luta que se estendeu ao longo dos anos. Ayrton expressou o seguinte: A Fórmula 1 é política, tem muito dinheiro. Senna surpreendeu o mundo inteiro, inclusive Prost, mesmo sem vencer. Em apenas sua 2ª corrida, mostrou que podia competir contra qualquer um, mesmo com um carro inferior. E esse foi apenas o primeiro encontro entre o brasileiro e o francês.
algo insignificante comparado ao que aconteceria poucos anos depois. No final de 1984, Prost perdeu o título por apenas meio ponto para Lauda. No entanto, sua revanche chegou rápido, porque no ano seguinte ele conquistou seu primeiro campeonato mundial. Em 1986, repetiu o feito e conseguiu o bicampeonato. Com isso, ele se consolidou como líder na McLaren, sem imaginar que tudo estava prestes a mudar. Por outro lado, para Senna, aquele brilho sob a chuva em Mônaco abriu-lhe as portas da Lotus para 1985. E em seu primeiro ano com eles, conseguiu suas primeiras vitórias na categoria. Mas foi em 1986 que, apesar de não ter um carro tão competitivo quanto o McLaren de Prost, conseguiu 7 pole positions, mais do que qualquer outro piloto. E 3 delas foram com um carro lendário, o Lotus 98T. Esse carro não só levou Senna a momentos cruciais em sua carreira, mas também simboliza sua habilidade e determinação dentro da Fórmula 1. Em 1988, a Fórmula 1 mudou para sempre. O bom relacionamento de Senna com a Honda, criado durante sua passagem pela Lotus em 1987, foi decisivo. Quando os japoneses passaram a fornecer motores para a McLaren e a equipe procurou um companheiro para Prost, assim nasceu a dupla de Ayrton Senna e Alain Prost. A McLaren, além disso, construiu o MP4/4, um carro arrasador que não tinha rivais. Prost abriu a temporada vencendo no Brasil, Senna respondeu em Imola e o desempate chegou em Mônaco, um circuito-chave para ambos. Aquele ano representava o maior desafio da carreira do brasileiro, demonstrar seu talento com o melhor carro diante de um dos melhores pilotos da história. Por sua vez, Prost precisava provar que podia se manter como líder da equipe e superar seu novo companheiro. Diante disso, Senna respondeu de forma contundente na classificação do Grande Prêmio de Mônaco e conseguiu uma das voltas mais impressionantes de sua vida. Seu tempo foi tão incrível que ele colocou 1,4 segundos em Prost e 1,2 segundos em Gerhard Berger, uma diferença esmagadora. No domingo, esse estado de domínio se traduziu em uma atuação impecável na corrida. Desde o início, Senna disparou na frente de Prost e dos demais e aumentou sua vantagem volta após volta. O circuito para mim era um túnel pelo qual eu seguia e percebi que estava muito além da minha compreensão consciente. Durante 66 voltas, Ayrton manteve um controle absoluto nas ruas do Principado. Até mesmo o chefe da McLaren, Ron Dennis, pediu pelo rádio para que ele diminuísse o ritmo e garantisse uma dobradinha para a equipe. Tudo parecia decidido, até que a 11 voltas do final, um descuido fez com que ele batesse e abandonasse a corrida. O que poderia ter sido uma das vitórias mais memoráveis da sua carreira se transformou em uma tragédia para o brasileiro. Mas não só isso, como também devido ao seu abandono, foi Prost, seu companheiro de equipe e rival direto pelo título, quem herdou a vitória. Depois disso, Ayrton venceu 5 das 7 corridas seguintes, em uma sequência que o levou a um dos momentos mais determinantes e polêmicos na sua luta contra Prost pelo campeonato, o Grande Prêmio da Bélgica de 1988. No Grande Prêmio da Bélgica de 1988, começaram os ataques diretos entre Prost e Senna. Eles chegavam com o placar de 6-4 a favor do brasileiro e 3 vitórias seguidas do seu lado. Nessa altura, Alain suspeitava que a Honda e a McLaren favoreciam Ayrton. A amizade prévia de Senna com os engenheiros japoneses, forjada na Lotus, continuava intacta, e Prost percebeu que havia mais engenheiros trabalhando no lado do box do seu companheiro. Então o francês não ficou calado e falou publicamente sobre o assunto. A reclamação dele escalou tanto que Jean-Marie Balestre, presidente da FISA, exigiu publicamente motores idênticos para ambos. Mas esse não era o único problema do francês, porque além disso, Senna copiava seus ajustes. Na primeira corrida no Brasil, Ayrton teve um problema com seu carro e teve que pilotar o carro reserva de Prost. Nesse momento, ele descobriu que os ajustes de seu companheiro se adaptavam perfeitamente ao seu próprio estilo de pilotagem. Por isso, em Spa, o francês tentou armar uma armadilha para ele. Tirou a asa do seu carro na última hora para ganhar velocidade na reta e confundir Ayrton. Na classificação, Senna conseguiu a pole, enquanto Prost ficou com o segundo lugar, confiando que os ajustes que fez o beneficiariam durante a corrida. Infelizmente para o francês, a armadilha deu errado e ele teve dificuldades de equilíbrio e controle do carro na corrida. Em contraste, Senna usou os ajustes originais de Prost. Ajustes originais de Prost. E apesar de que na largada Senna patinou e foi ultrapassado pelo francês,
Na primeira passagem por Arouche, Ayrton, com mais carga aerodinâmica, recuperou a liderança facilmente. Senna se distanciou rapidamente, enquanto Prost, que lutava com um carro que já não se comportava como ele queria, teve que se contentar com o segundo lugar. Finalmente, o brasileiro cruzou a linha de chegada com meio segundo de vantagem. Esse 1-2 garantiu o título de construtores faltando 5 corridas e deixou Prost declarando que o campeonato já estava decidido. Sim, acho que já era. Quero dizer, não faz sentido continuar acreditando. No entanto, as coisas voltaram a mudar radicalmente nas corridas seguintes. Em Estoril, o francês precisava da vitória de qualquer jeito para continuar bem no campeonato, e o fim de semana começou perfeitamente para ele. Diferente do que ocorreu na maior parte do ano. O francês conseguiu a pole position, enquanto Senna só conseguiu a segunda posição. Depois de 2 inícios de corrida abortados, na terceira largada, Senna surpreendeu Prost e tomou a primeira posição dele, mas no início da segunda volta, o francês usou o vácuo do brasileiro para devolver a ultrapassagem. Senna encurralou Prost contra o muro a quase 280 km/h, mas Prost se manteve firme e o superou na primeira curva. Durante a corrida, a vantagem de Alain aumentou e se manteve até a bandeirada final, enquanto Senna teve problemas com o consumo de combustível, o que o relegou ao 6º lugar. No entanto, a manobra do início deixou Prost furioso, que declarou que já não se surpreendia mais com o estilo do seu companheiro. Senna não ficou calado sobre isso e disse que não entendia o incômodo de Prost, já que ele mesmo já o havia empurrado anteriormente. Com as vitórias de Prost em Portugal e depois na Espanha, o francês havia se recuperado e estava em uma boa posição para lutar pelo seu 3º campeonato mundial. Assim chegou o momento mais crítico e impressionante da temporada, o Grande Prêmio do Japão de 1988. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. O Grande Prêmio do Japão de 1988 era o momento que definia tudo. Para Ayrton era a oportunidade de conquistar aquela primeira coroa com a qual sonhava desde criança. Para Prost, seu tão esperado tricampeonato, no circuito de Suzuka, Senna precisava vencer para se consagrar campeão, enquanto Prost precisava da vitória para adiar a decisão do Mundial. Até a última corrida na Austrália. Naquele dia, o mundo inteiro presenciou uma das recuperações mais épicas já vistas na história do esporte. Após outra atuação incrível na classificação, Senna conquistou a pole position, mas no início da corrida tudo pareceu desmoronar. Seu McLaren ficou preso no grid, e antes de chegar à primeira curva, ele havia caído da pole para a 14ª posição. Enquanto isso, Prost, que fez uma largada perfeita, assumiu a liderança e se colocou em posição de conquistar a vitória. Para Senna, o cenário era muito complicado. Ele teria que ultrapassar 13 pilotos se quisesse se tornar campeão. Para Prost, por outro lado, bastava defender a liderança. Mas longe de desistir, Ayrton iniciou uma recuperação espetacular. Ao final da primeira volta, ele já havia ganhado 6 posições e na 4ª volta já havia ultrapassado mais 4 pilotos e estava em 4º lugar. Em apenas 5 voltas, ele já estava em 2º, atrás de Prost, que sofria com problemas no câmbio. Depois, na volta 14, a chuva começou a cair em algumas partes do circuito, e as condições variáveis beneficiaram o brasileiro, que começou a diminuir a diferença volta após volta. Na volta 27, enquanto tentavam ultrapassar 3 carros retardatários, Senna aproveitou que Prost ficou preso atrás de Andrea de Césares e o ultrapassou. Após uma largada desastrosa, Senna assumiu a liderança e marcou voltas rápidas consecutivas que o distanciaram de seu companheiro. Prost, impotente, via como seu 3º título escapava de suas mãos. Senna cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 13 segundos sobre seu companheiro, garantiu a vitória e com ela seu primeiro título mundial. Ayrton Senna, do Brasil, campeão mundial. Essa vitória não só o proclamou campeão, mas também seria imortalizada como uma das maiores recuperações da Fórmula 1. Mas não só isso, como também, embora nenhum dos dois soubesse na época, essa foi a última batalha limpa que tiveram, porque a rivalidade deles estava prestes a se tornar a mais implacável já vista na categoria. A temporada de 1989 começou com a tensão no máximo entre Senna e Prost. Ayrton se ausentou de vários testes de pré-temporada e Ron Dennis recorreu a Alain, quase sozinho, para acertar o novo MP4/5.
E como se não bastasse, a temporada começou de forma desastrosa durante a corrida no Brasil, a primeira do ano. A McLaren não era mais a dominadora absoluta que tinha sido em 1988 e estava atrás de outras equipes como Ferrari e Williams. Após sua derrota em solo brasileiro, a McLaren passou 8 dias testando em Imola antes do Grande Prêmio de San Marino, e na classificação ficou comprovado que os testes foram um sucesso. Ayrton Senna ficou na pole, e Alain Prost ao seu lado na primeira fila do grid. Mas não só isso, eles foram mais de 1,5 segundos mais rápidos que a Ferrari de Nigel Mansell, que os havia vencido no Grande Prêmio anterior. Tudo parecia perfeito para a McLaren, mas o que ninguém sabia é que naquela corrida, os confrontos entre Prost e Senna se transformariam na guerra mais intensa, polêmica e implacável da história da Fórmula 1. Antes do início do Grande Prêmio, Senna propôs um pacto a Prost. Quem saísse na frente na largada manteria a linha até a curva de Tosa, sem ser atacado pelo companheiro. O francês, apesar do clima tenso entre os dois, aceitou. Na largada, Senna manteve a primeira posição, Prost respeitou o acordo e os dois entraram em Tosa, ocupando as 2 primeiras posições. No entanto, na quarta volta, a Ferrari de Gerhard Berger saiu da pista na curva Tamburello devido a uma falha mecânica. O austríaco bateu violentamente contra o muro, e quando seu carro parou, estava coberto de combustível e pegou fogo imediatamente. O fogo foi extinto rapidamente, mas a corrida foi interrompida com bandeira vermelha. Meia hora depois aconteceu a relargada. Desta vez, Prost largou melhor e superou Senna antes da primeira curva, e então aconteceu o estopim da guerra entre os dois. Na descida para Tosa, Senna emparelhou com Prost na curva Villeneuve, freou por dentro e recuperou a liderança. Dessa forma, Senna quebrou o pacto que ele mesmo havia proposto, pegando seu companheiro de surpresa. A partir desse momento, Ayrton seguiu tranquilo rumo à vitória, seguido por Prost, que estava furioso com o que aconteceu e tentava alcançá-lo de qualquer maneira. No entanto, para a infelicidade do francês, em seu desespero, ele rodou na volta 42 e suas chances de conquistar a vitória desapareceram completamente. Assim, Senna conquistou a vitória. Enquanto isso, Prost acusou seu companheiro de equipe de desleal e de ter violado o acordo que eles tinham. Ayrton respondeu que o acordo só valia para a primeira largada, não para a relargada, e que sua manobra começou na reta, não na curva. Mas sua versão não satisfez Prost nem a equipe. Até aquele momento, ninguém sabia de nada do que havia acontecido, mas Prost foi visto muito frustrado no pódio. Depois, ele se ausentou da coletiva de imprensa e deixou o circuito furioso. Seu descontentamento o levou a ameaçar se retirar da Fórmula 1, por isso Ron Dennis teve que organizar uma reunião privada para que Senna pedisse desculpas. O brasileiro fez isso, mas Prost depois contou que Senna chorou de raiva ao se ver pressionado a aceitar a culpa e pedir desculpas. Isso chegou à imprensa e as acusações se tornaram públicas. A partir desse momento, a relação ficou rompida para sempre. Ambos passaram a se odiar. Os engenheiros de cada box pararam de compartilhar informações e oficialmente começou a rivalidade mais implacável da história da categoria. No Grande Prêmio do México de 1989, a relação de Prost com a McLaren e a Honda se quebrou para sempre. Na classificação, Ayrton Senna voltou a conquistar a pole position à frente do seu companheiro. Depois da corrida, o brasileiro escolheu pneus de composto médio, enquanto Prost optou pelos compostos mais macios, convencido de que esse pneu lhe permitiria atacar Ayrton desde a largada. Apesar de a pole estar do lado sujo da pista, Senna fez uma largada melhor e conseguiu liderar Senna na primeira curva, à frente de Prost, que largou muito mal e perdeu 2 posições. No entanto, o rodopio de Stefano Modena provocou uma bandeira vermelha e a corrida foi relançada com a ordem original. Senna em primeiro e Prost em segundo. Na segunda largada, Ayrton voltou a sair melhor que Prost e manteve a primeira posição. O francês, com seus pneus mais macios, que lhe davam melhor aderência, logo ficou atrás do carro de seu companheiro de equipe. Durante várias voltas, Prost saía colado em Ayrton na curva inclinada, mas quando se aproximava do final da reta, observava incrédulo como o carro de Senna se afastava. Ali nasceu sua suspeita de que o motor Honda de Ayrton tinha mais potência que o dele. Esse esforço destruiu os pneus de Prost e ele foi obrigado a parar cedo nos boxes. A equipe McLaren, no entanto, cometeu um erro gravíssimo e entregou outro jogo de pneus macios em vez dos médios pelos quais ele havia entrado.
Por isso, Prost teve que ir aos boxes pouco depois para outra troca de pneus. Quando voltou à pista, estava apenas alguns segundos à frente de Senna. Mesmo com pneus novos, seguia mais lento que o companheiro. Além de não abrir vantagem, ainda foi ultrapassado pelo brasileiro. Senna venceu a corrida com facilidade e Prost só conseguiu a 5ª posição. Depois do Grande Prêmio, Ron Denny pediu desculpas publicamente ao Prost pelo erro no pit stop, mas isso já não importava. O ocorrido no México deixou claro que ele via isso como prova de que a Honda favorecia Senna, dando-lhe um motor superior. A partir desse momento, não só a relação entre Prost e a Honda foi definitivamente rompida, mas também entre Prost e a McLaren. E tudo isso ficou comprovado da maneira mais escandalosa possível algumas corridas depois, em Monza. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Para o Grande Prêmio da Itália de 1989, a situação era crítica. 2 meses antes, na França, Alain Prost anunciou que não renovaria com a McLaren e, em Monza, diante dos tifosi, formalizou sua contratação pela Ferrari para a temporada de 1990. O ambiente na McLaren estava quebrado. Senna continuava totalmente apoiado pela Honda, enquanto Prost denunciava que o motor de Ayrton rendia mais do que o dele. Na classificação, Senna conquistou a pole com uma vantagem de 1,79 segundos sobre seu companheiro de equipe, que só conseguiu a 4ª posição, atrás de Gerhard Berger e Nigel Mansell. Na corrida, Senna largou perfeitamente e liderou desde o início. Na volta 41, enquanto o brasileiro seguia na liderança, Prost havia avançado para a 2ª posição após superar Berger depois do abandono de Mansell. O curioso é que Prost ultrapassou Berger em frente à tribuna principal, e isso provocou a cena incomum dos tifosi comemorando a ultrapassagem de uma McLaren sobre uma Ferrari. No entanto, é preciso lembrar que Prost iria substituir Berger na equipe para a próxima temporada. Apesar disso, Ayrton continuava liderando a corrida com tranquilidade, até que na volta 44 ouviu-se um rugido do público quando o motor da McLaren de Senna explodiu. Ayrton teve que abandonar, e foi o francês quem herdou a vitória, e como se a relação entre Prost e a McLaren não estivesse suficientemente rompida, na cerimônia do pódio, os fãs da Ferrari pediram o troféu de vencedor para Prost, e apesar de pertencer à McLaren, ele entregou aos tifosi. Esse gesto despertou a fúria de Ron Dennis e dos mecânicos da equipe. Com tudo o que estava acontecendo, a Honda exigiu um pedido de desculpas do piloto francês em relação às acusações de que estavam favorecendo Senna. O fabricante de motores ameaçou Prost de parar de fornecer motores caso ele não se desculpasse, e assim ele não conseguiria terminar o campeonato. Diante disso, não restou outra opção ao francês. Ele foi até os escritórios da McLaren, onde junto com Ron Dennis, escreveu uma carta de desculpas. Apesar de todos os escândalos que aconteceram neste grande prêmio, a McLaren Honda garantiu o campeonato de construtores com 4 corridas de antecedência. E o único que restava a ser definido era quem seria o piloto campeão. E esse título teria uma das decisões mais polêmicas da história do esporte. No Grande Prêmio do Japão de 1989. Em Suzuka, a rivalidade entre Senna e Prost chegou ao seu ponto máximo, em meio a acusações de trapaça e corrupção. Ayrton chegou obrigado a vencer para manter vivas suas esperanças de conquistar o campeonato. Por sua vez, Allen sabia que se seu companheiro não vencesse, ele conquistaria o tão desejado tricampeonato. Antes de deixar a McLaren e ir para a Ferrari, Ayrton conquistou a pole position com uma vantagem esmagadora de 1,73 segundos sobre Prost, mas as coisas se complicaram desde a largada. A pole estava posicionada no lado sujo da pista, e Prost o superou antes da primeira curva. Assumiu a liderança e construiu uma vantagem confortável. Ayrton começou a diminuir a distância, mesmo depois de perder tempo em uma parada lenta nos boxes. Na volta 44, ele já tinha alcançado Prost, e 6 voltas depois, desesperado pela vitória, tentou ultrapassá-lo na última chicane. O que aconteceu foi histórico. Prost desligou o motor e saiu do carro, convencido de que o campeonato era dele. Mas Senna, com a ajuda dos comissários, voltou para a pista. Ele fez uma parada nos boxes para consertar a asa dianteira e, em apenas 2 voltas, ultrapassou o líder Alessandro Nannini, na mesma chicane onde tinha batido com Prost.
Senna completou assim uma recuperação impossível, conquistou a vitória e conseguiu levar a decisão do campeonato até a última corrida da temporada. No entanto, após sair do carro, Prost foi até os comissários e pediu para revisar a legalidade da manobra. O pódio foi adiado, os rumores aumentaram e finalmente a FIA decidiu que Ayrton tinha cortado a chicane. Ao retornar, ele não havia percorrido toda a distância da corrida e deveria ser desclassificado. A decisão, impulsionada por Jean-Marie Balestre, presidente da FIA e amigo de Prost, foi vista como um ato político e corrupto que definiu o campeonato. A controvérsia desencadeou uma guerra entre Senna e Balestre. Excluir o carro número 1 do piloto Ayrton Senna. Ayrton classificou a decisão como uma manipulação do campeonato e a McLaren recorreu argumentando o seguinte: por isso foi excluído do Grande Prêmio do Japão, onde está a consistência. Apesar disso, não só foi mantida a desclassificação, como também Ayrton foi punido com ainda mais severidade. Um acidente tão estúpido? Ayrton descreveu como se sentiu da seguinte maneira: Me senti como um criminoso. Até mesmo a ponto de considerar abandonar a Fórmula 1, mas no final decidiu ficar. Dessa forma, Alain Prost conquistou seu tricampeonato naquela que até então tinha sido uma das decisões mais polêmicas da história, e com seu terceiro título ele foi para a Ferrari, e declarou que trabalhar com Ayrton era impossível. Se tornou algo absolutamente impossível trabalhar com Ayrton. O que ninguém imaginava era que a definição do ano seguinte seria ainda mais polêmica. O que aconteceu no Grande Prêmio de 1990 foi um dos momentos mais polêmicos e significativos na história da Fórmula 1. Após o polêmico desfecho de 1989, Senna voltou em 1990, decidido a recuperar o título que considerava seu. Era seu terceiro grande duelo com Prost, desta vez em equipes diferentes. A temporada tinha sido muito equilibrada, e após um ano marcado por tensões com Prost e Balestre, Ayrton chegou a Suzuka com a oportunidade perfeita para se vingar. Diferente do ano anterior, desta vez Senna seria o campeão se Prost não vencesse. Assim, pela terceira vez consecutiva, a coroa seria decidida em Suzuka. Na classificação, Ayrton conseguiu a pole position, mas novamente se deparou com o problema do lado sujo da pista. Após várias reclamações, os comissários aceitaram mover a pole para o lado limpo, mas Balestre interveio e rejeitou a decisão. E para piorar a situação do brasileiro, a Ferrari vinha com um ritmo melhor nas últimas corridas. Senna viu isso como uma tentativa deliberada de favorecer novamente Prost e, antes da corrida, deixou claro seu posicionamento. Fui prejudicado muitas vezes pelo sistema. Hoje vai ser do meu jeito. Na largada, Prost saiu melhor e assumiu a liderança. Mas ao chegar na primeira curva, Senna pegou a linha de dentro e o inevitável aconteceu. Isso é incrível, Senna sai na primeira curva. Ambos ficaram fora da corrida, e Ayrton, embora polêmico, garantiu seu segundo título mundial. Prost, furioso, o acusou de ser um homem sem valores e ameaçou deixar a Fórmula 1, afirmando que Senna faria qualquer coisa para vencer. E que não queria competir com quem não tinha medo de morrer. Ayrton tem um pequeno problema, ele acredita que não pode morrer. Inicialmente, Senna negou que a batida tivesse sido intencional. No entanto, em 1991, ele admitiu que foi deliberada e que foi sua maneira de fazer justiça após o que aconteceu no ano anterior. A atitude foi duramente criticada no paddock, onde muitos consideraram que ele havia cruzado uma linha perigosa e inaceitável. Em Suzuka, Ayrton não só se tornou bicampeão mundial, como também protagonizou um dos capítulos mais controversos e lendários da história da Fórmula 1. No entanto, esse não foi o último encontro entre Senna e Prost. Mas antes, se você chegou até aqui, provavelmente está gostando do vídeo, então inscreva-se. Independentemente das circunstâncias, Prost e Senna sempre encontravam uma maneira de mostrar o quanto se odiavam, e o que aconteceu na temporada de 1993 não foi exceção. 2 anos antes de a guerra entre eles voltar a explodir. 1991 foi dominado por Ayrton Senna, em um ano em que Prost não conseguiu oferecer nenhuma resistência. No entanto, durante o Grande Prêmio da Alemanha, eles tiveram seu único encontro daquele ano. Durante a corrida, Prost tentou ultrapassar Senna por dentro. Ayrton defendeu o lado de dentro e obrigou o francês a passar pela chicane em linha reta, o que fez com que ele tivesse que abandonar o carro. Prost disse o seguinte: tive que ultrapassar Senna, ele me bloqueou durante toda a corrida. Isso não está certo. Ao que Senna respondeu da seguinte maneira:
Acho que todos já conhecem Prost. Ele está sempre reclamando do carro, dos pneus, da equipe, dos mecânicos, do combustível. De qualquer forma, Ayrton dominou aquela temporada do começo ao fim e conquistou seu tricampeonato. Prost, sem um carro competitivo, criticou abertamente seu monoposto e a Ferrari o demitiu por essas declarações. No ano seguinte, a temporada de 1992 foi completamente dominada por Nigel Mansell e a Williams, impulsionados pelos avanços eletrônicos que começavam a revolucionar a categoria. Vendo que não podia enfrentá-los, Senna tentou assinar com a equipe britânica. No entanto, isso fez com que sua rivalidade com Prost ressurgisse, mesmo com o francês fora da Fórmula 1. Durante a temporada de 1992, aumentaram os rumores de que o francês retornaria em 1993, justamente com a Williams. Finalmente, esse boato se concretizou e Prost assinou com a equipe britânica, mas seu contrato tinha uma cláusula muito importante que proibia que Senna fosse seu companheiro de equipe. Diante disso, Senna respondeu furioso: Ele está se comportando como um covarde. Apesar de suas reclamações, o brasileiro não pôde fazer nada a respeito. E assim nasceu a última batalha da grande rivalidade entre Alain Prost e Ayrton Senna. E embora nas primeiras corridas parecesse que Ayrton poderia competir, a superioridade da Williams fez com que Prost conquistasse seu tetracampeonato em 1993. Com o título garantido pelo francês, chegou a última corrida do ano na Austrália. Naquele momento, Prost já havia anunciado que se aposentaria ao fim da temporada. Então estava prestes a correr seu último grande prêmio. E o mundo estava prestes a ver o confronto final entre ele e Ayrton Senna. O brasileiro conquistou a pole position, que depois transformou em vitória, logo à frente de Alain Prost, que terminou em segundo lugar no pódio. No último momento que iriam compartilhar juntos como rivais, Senna pegou Prost e o colocou no degrau do primeiro lugar. Uma rivalidade cheia de ódio, insultos e polêmicas terminou com esse gesto que ficou marcado para sempre. Assim foi o final da maior rivalidade da história da Fórmula 1, a mais implacável já vista. E embora tenha sido espetacular ver como dois dos melhores pilotos da história competiram durante anos na mesma equipe, houve uma corrida que conseguiu algo muito mais incrível. Não só dois dos melhores competindo nas mesmas condições, mas uma corrida com os 20 melhores pilotos do mundo dirigindo o mesmo carro. Uma corrida que tinha 9 campeões mundiais competindo e mais 2 que seriam no futuro, incluindo Alain Prost e Ayrton Senna. Então assista a este vídeo e descubra o que aconteceu em um dos dias mais memoráveis da história do esporte, algo que nunca mais vai se repetir.